Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas nossas aulas de ciências. Então, hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou a semana passada aí dos sentidos, né? A gente falou um pouquinho sobre o tato e a pele, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o paladar e o olfato. E é muito importante a participação de todos vocês, né, aqui no nosso chat, trazendo as participações dos nossos estudantes. E quando a gente fala de participação, a gente tem sempre aqui uma contribuição especial. E hoje temos aqui a nossa especialíssima professora Elaine. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Então, como o professor Edi Joel disse, hoje estarei aqui com vocês, fazendo as moderações. Espero que tenhamos aí uma ótima semana, tá bom? Vamos lá, Edi? Oba, obrigado. Então, sempre lembrando que, né, professor, quem já está acostumado com a gente já sabe, mas o pessoal que está chegando agora aí, lembrando que você pode, né, e deve, se for possível, que cada um sabe da sua situação e da sua condição aí, colocar, né, o nomezinho do aluno, o nome da escola, o nome da cidade, sempre que dá a gente ler aqui, a gente gosta de prestigiar, eles ficam felizes, a gente fica feliz também. Infelizmente não dá para ler todos, mas a gente sempre pega alguns aqui para representar toda a rede. E você, professor, né, se pegar aí eu falando alguma besteira, por favor, fique à vontade para me corrigir, eu não tenho esse tipo de problema. Agora, é claro, né, que tem que ser embasado e, por favor, sem brigar comigo. Tá bom? Vamos ver qual é o objetivo da aula, então, ó, tá aí. Entender o sentido do paladar e do olfato. Tranquilo, né? Esse é o objetivo que a gente colocou aí nesta aula, sem muita novidade. Tá bom? Bom, como é que nós devemos fazer isso aí? Então tá aí, ó. Vamos compartilhar informações aqui, né? Refletir sobre as informações compartilhadas, resolver atividades e, claro, extremamente importante, acho que é o principal aí, interagir no chat. Tá bom? Muito bem. Como que você, estudante, deve acompanhar esta aula? Então tá aí, ó, um caderninho para suas anotações, né? Aí tirar as dúvidas, tal, para caso você não consiga falar conosco aqui no chat, você tem seu professor que é muito gabaritado, né? Sua professora que é muito gabaritada que está lá na escola, tá bom? E identificar a aula com data e título. Lembrando, né, que eu pensei esta aula desta forma, é só uma forma de fazer, existem várias outras formas, né? Esta forma não é a única, muito menos a melhor forma, tá? Mas eu pensei a habilidade desse jeito, o seu professor pode ter pensado de outra forma, não quer dizer que eu estou certo e que ele está errado, ou que ele está certo e que eu estou errado. Somos profissionais que pensamos de forma diferente, e aí existem várias formas de abordar uma mesma habilidade, tá bom? Muito bem, então para começar aí eu quero saber o seguinte, por que sentimos sabores tão diferentes se a língua é uma só? Eu vou dar 2 minutinhos para você.
Vamos lá, então. Os alunos do sexto A e sexto B da Escola Francisco de Paula, da Prof. Fernanda. Na língua, há várias papilas degustativas para reconhecer cada sabor. Cada parte da boca reconhece um sabor. Aí temos lá da Pro Liza, da Escola Cecília Hollenberg. Devido às papilas que sentem os diferentes tipos de sabor. Deixa eu ver aqui outra. O Arthur, da Pro Janaína, pelos nervos. Ingrid, do Pro Teodoro. Cada parte da língua tem um sabor diferente. Deixa eu ver umas aqui mais ao final. Ó, a Beatrice, da Pro Elkia, ou Elkia. Porque ela tem uma parte que sente os sabores amargos, outra que sente os sabores doces e outra que sente os salgados. Aluna da Pei Carlos Lencastre, lá de Campinas. Legal. Mais? Pode pôr mais uma aí, a saideira, hein? Isso aí. Vamos lá, então. O aluno Ítalo, da Pro Leonilda. Vamos lá. Sexto ano B. Porque a língua tem várias regiões com pontos gustativos diferentes, cada um com pontos gustativos diferentes. Eles são lá da professora Leonilda. Perfeito. Então, assim, eu já cheguei a dar esta aula o ano passado, né? E eu também utilizei o mapa da língua, que era um conhecimento já bastante enraizado, pelo menos eu vi em muitos livros didáticos, isso, etc. Entretanto, eu fui corrigido, tá, gente? Então, hoje eu vou fazer um pouquinho dessa discussão também, que não é bem assim, que cada ponto da língua, cada região da língua a gente sente um gosto. Na verdade, pensou-se isso durante muito tempo, tá? Então, ó, tem uma imagenzinha para você aí, que eu desenhei uma língua mais ou menos aí, né? Lógico que eu copiei de outro lugar, que eu não tenho esse dom artístico todo. Então, aí seria o mapa da língua. Então, antigamente acreditava-se, por exemplo, ó, que o doce você sentiria somente na ponta da língua. Então, isso era um conhecimento que se tinha. Hoje, entretanto, já se sabe, ó, eu coloquei de pontinho vermelho aí, que na verdade existem papilas espalhadas, como muitos falaram aí já no chat, né? Existem papilas espalhadas aí pela boca que vão permitir que você sinta o doce igualmente, não só na ponta da língua. A mesma coisa vai acontecer também com salgado. Antigamente se pensava que era essa parte lateral, aí mais próxima da ponta da língua, que se sentia o salgado. Hoje já se sabe que não também. Tá? Aqui existem aí pontos, eu coloquei em azul, então, né? Existem pontos espalhados pela língua, de forma geral, tá? Que se sente o salgado. Tá bom? Isso serve também para o ácido. Antigamente se achava, né, que a lateral da língua era o único lugar onde você tinha aí, ou pelo menos era o lugar onde se acentuava mais o sabor do ácido. E hoje a gente sabe também que não. Tá bom? Também eu coloquei aí um pontinho aí meio amarronzado, meio cor de abóbora, laranja, sei lá, que está mostrando aí que está espalhado pela língua também. O mesmo para o amargo. Acreditava-se que era lá no finalzinho da língua que a gente ia sentir o sabor amargo. Entretanto, hoje se sabe que também é espalhado por toda a língua. Tá? Então, e tem esse novo sabor aí, né? O novo entre aspas, né? Que os orientais já conheciam há muito tempo, mas que foi reconhecido recentemente, né? Que é o umami. E também a mesma coisa, se percebeu que ele está espalhado por toda a língua e não só numa determinada região, tá bom? E aí, então, o novo mapa da língua seria uma coisa mais ou menos assim, tá bom? É lógico que a arte do professor aí é mais ou menos, mas eu acho que dá para entender. Então, está tudo espalhado ali, a gente vai sentir os sabores, tá? Por toda a língua e não separado como um mapa, tá? A gente tem aqui uma professora, né, que faz a revisão do conceito, que é a professora Patrícia, e ela contribuiu também nessa aula. Aliás, praticamente todas, né, a gente nunca fala o nome dela, mas a aula é sempre uma construção coletiva, né? Vocês também participam com a gente aqui, e sempre eu estou lendo, né, e sempre que dá a gente faz esse feedback. Tá bom? Então aí está o conhecimento que se sabe hoje em relação aos sentir os sabores diferentes. Tá bom? E aí tem um outro sentido dessa questão, mas ele será repetido no final da aula. Tá bom? Que é aquele outro sentido mesmo de por que uma coisa é tão saborosa para mim e a mesma coisa pode não ser saborosa para outra pessoa. Né? Mas isso a gente vai discutir já já. Bom, antes eu tenho uma outra pergunta para você.
Tá? Eu quero saber aí de você, o que você entende por olfato? E eu vou dar 2 minutinhos aí, essa é tranquila, né, para você responder. Vamos lá, então. Ó. O aluno Isaías, da Escola Nilce, lá de São José dos Campos, disse que é sentir o cheiro do que comemos. Oba! Aí, deixa eu ver aqui. A Laura, sexto ano B, da Pro Leonilda. É o cheiro que sentimos. Ela colocou assim, ó, quando temos Covid, perdemos olfato e paladar? Por quê? Isso, vou falar um pouquinho disso, tá bom? Já, já. Aí, aqui, o Samuel e o Luiz, do sexto ano C, da Pro Andréia, colocaram sentir cheiro. O Abner, da Pro Patrícia. Olfato é basicamente o cheiro, da PEI Monsenhor. Temos aqui a aluna Maiara, da Pro Maria, colocou assim, é a mesma coisa que cheiro, da PEI Eduard Kemmel. Muito bem. Mas? Acho que dá para ir daí. Então, tá. Gente, então assim, é perfeito, né? Quando a gente fala de olfato, a gente está falando de cheiro, quando a gente fala de paladar, a gente está falando de gosto, certo? Então, a gente falou do paladar, agora a gente vai falar um pouquinho do olfato. Pois bem, então tá aí um desenho, né, de um narizinho aí, bem mais ou menos, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai ter o bulbo olfativo e vai ter o nervo olfativo. Deixa eu ver se eu consigo. Muito bem. O que acontece é o seguinte, esse nervo olfativo aqui, que eu estou pintando de vermelho, ele vai levar a informação para o cérebro. E aqui estão as células, né, que fazem você sentir o cheiro. O que acontece com a questão do Covid, ou da Covid, né, que é uma doença, é que um dos primeiros lugares em que o vírus ataca são essas células, tá, que estão aqui, porque é a porta de entrada do nosso sistema respiratório. Né? Então, por isso que é um sintoma muito importante. Né? Quando a pessoa perde essa capacidade de sentir o cheiro das coisas, é um sintoma muito importante, porque outras doenças podem causar isso, mas é um sintoma muito comum em quem está sendo atacado pelo vírus da Covid. Tá bom? Por isso que é um sintoma importante. Eu mesmo, quando tive Covid, foi o primeiro sintoma que eu tive. Eu estava na minha casa preparando comida e percebi que não estava sentindo o cheiro da comida. E foi o que me levou a fazer o exame e eu estava com Covid. Então, assim, depois eu tive os sintomas um pouquinho mais graves, não muito, graças a Deus, mas o primeiro sintoma foi esse. Tá? Então, é um alerta importante. Não é a única doença que vai causar isso, mas estamos numa pandemia de Covid, então é lógico que é um alerta importante. Tá bom? E com relação ao não sentir o paladar, é que muito do nosso paladar está ligado ao nosso olfato, tá bom?
É o que você acabou de dizer aí, a aluna Celisa, da acho que é Evelizete, lá de Jacareí, colocou assim, e a Ana Júlia. O olfato nos ajuda a sentir o gosto das coisas, por isso, quando estamos com o nariz entupido, as coisas ficam sem gosto. Isso mesmo. Né? Então, imagina, se o nariz está entupido, já atrapalha, às vezes a gente vai tomar um remédio ruim, né? Eu pelo menos aprendi em casa, com a mamãe, com a vovó, né? Tá, vai tomar um remédio ruim, tampa o nariz, você não sente, né? Não sente tanto o gosto. E porque tem essa na verdade a gente não come só com o nosso paladar, né? A gente começa muitas vezes a comer com os olhos, né? Vê aquele prato, aí já começa a salivar, aí sente o cheiro, né? Então todos os sentidos vão estar ali ligados, né? Então é lógico que isso vai influenciar quando você tem a supressão, né? Você tem a falta de um sentido tão importante, por exemplo, quanto o olfato, que às vezes a gente não dá a devida atenção a ele, né? E às vezes ele nos alerta de muita coisa. Só para vocês terem ideia, né, uma coisa que alguns sabem e outros não, mas o gás de cozinha mesmo que a gente tem em casa, ele não tem cheiro de nada. Aquele cheiro que a gente sente, né, a fábrica coloca ali justamente para nos alertar se estiver vazando gás. Né, mas o nosso gás mesmo, o gás de cozinha não tem cheiro de nada. Então ele é importante do olfato, até para nos alertar. Né? Eu sinto cheiro de fumaça, eu já fico em alerta. Né? Pode ser que tenha alguma coisa pegando fogo em algum lugar. Tá bom? Então, olha a importância. Bom, mas voltando aqui. Então, o que acontece aí? Pode pôr o desenho, por favor. Isso. Então, aí no nosso, a gente vai ter o bulbo olfativo, então, que vai ter esses receptores, né, que podem ser atacados aí pelo vírus da Covid. E aí, passou o odor por aí, vai ser levado lá para o cérebro para fazer a devida, como eu posso dizer, para ele ser interpretado, certo? Bom, pois bem. Aí você tem essas conchas superiores e meato, tá? Então tá aqui, concha superior e meato superior. Isso aqui é interessante, ó, principalmente esse aqui, a concha média, meato médio, ó, fossa naval, né, nasal, ou naval, nasal, né, por onde entra o ar que a gente respira, né, normalmente, o correto é respirar pelo nariz, né, às vezes a gente acaba respirando pela boca porque o nariz está entupido. E aí vem uma informação interessante. Muitas vezes o nariz entope, principalmente quando a gente deita, porque essas estruturas aqui, elas acabam se enchendo mais de sangue do que deveria, né? E aí, por conta da gravidade, na hora que você deita, ele incha e acaba tampando, tá bom? Então é só uma curiosidade, tá? Normalmente, ou às vezes deita para um lado, né, e tampa para o lado que você deitou, tem a ver com a força da gravidade e por causa da quantidade de sangue que esse tecido vai estar sendo irrigado, tá bom? Muito bem. E por que a gente tem essas estruturas aqui no nariz? Né? Então, ó, você viu que a gente tem uma superior, tem uma média, tem uma inferior. Quando você respira, o ar ele não entra diretamente, ele vai ficar fazendo aqui uns redemoinhos aqui, para você justamente poder sentir o odor com mais facilidade. Então ele vai passar aí, o ar ele vai passar meio turbulento por dentro do nariz, para a gente poder sentir melhor o odor das coisas. Tá bom? E também, né, a gente tem os pelinhos ali para filtrar e tal, tirar poeira, etc. Tá bom? Então, para você ver como a estrutura ela é muito bem feita, né? Muito bem. Dito isto, agora eu quero saber, e agora sim, é aquilo que alguns já tinham respondido lá na primeira questão, mas eu quero saber agora. Ó, todas as pessoas têm a mesma percepção em relação ao paladar e ao olfato? Então você vai falar se sim, não, e pode me dizer por quê também. Tá bom? Eu vou deixar aí 2 minutinhos para você pensar e colocar aqui para a professora Elaine.
Vamos lá, então. Aluna Ana Carolina, da Pro Daiana. Não. Cada organismo é único e reage de forma diferente a diferentes estímulos, cheiros e gostos. Maria Eduarda, da PEI Naerson Miranda, lá de Bofete, disse, acho que não. Muito Depois, a Juliana do Procérgio, lá da Leste 4. Não, somos diferentes. Escola Orlandi. Olha, então, eu acho que essa provocação que eu quis colocar aí foi para você entender isso mesmo. Nós, seres humanos, somos todos iguais. E somos todos iguais justamente nas nossas diferenças, né? Por isso que é importante respeitar as diferenças. Tá? Poxa, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe amava jiló. Para mim, jiló é castigo, não é comida. Mas quem sou eu? Né? Minha mãe gostava muito de jiló. Então, assim, a mesma coisa. Então, assim como o jiló para alguns é saboroso e para outros não é, né? Isso serve para odores e serve para muitas outras coisas. Então, a gente precisa começar a perceber isso. Que as pessoas não são melhores nem piores umas que as outras. São diferentes, porque percebem o mundo de forma diferente. Tá? Isso serve para cheiro, isso serve para gosto, isso serve para tudo. Tá bom? Então a gente tem que começar a parar de se sentir melhor do que o outro, ou pior, se sentir inferior do que o outro. Não, nós somos todos iguais. E essas diferenças, seja de sentir o mundo através do gosto, do cheiro, do tato, né, quando a gente enxerga através da visão, essas diferenças de como percebemos o mundo, que nos faz único e que nos faz também tão iguais enquanto seres humanos. Tá bom? Bom, então com isso eu quero encerrar essa aula aqui dizendo o que nós discutimos na aula de hoje. Então algumas características aí do paladar e do olfato. E aí temos tempo ainda até para uns abraços, se tiver aí, professora. Vamos lá, aqui, ó. Posso ler as respostinhas? Sim. Ó, a Pro Jaqueline. Não. Cada um tem uma percepção diferente. Lá de Visconde de Tauane. Muito bem. Depois temos aqui, obrigado por compartilhar seu conhecimento. O Pro Marco mandou para você. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui, mais uma. Ó, tem gente que acha jiló mais amargo e gente que acha menos amargo. Isso, eu Você devo tava achar falando, muito né? amargo, viu? A Pro Fernanda. Deixa eu ver aqui. Eu ó. acho bastante amargo. Aqui, da Pro Maria. Mas se tiver no prato eu como, não tem frescura não. Fala igual minha mãe, vai comer o que tem. É isso. Exatamente. Ô. Vamos lá. Por conta da grande diversidade de receptores que cada um possui. Lá da André Schunk, eu acho, em Bugaçu. Olha. Deixa eu ver aqui. Ó, a ProSônia. Peço abraço para os alunos da Escola Maria Auxiliadora Marques, do 6º ano. Abração para vocês aí. Um abraço. Vamos ver aqui também. Abraço para os alunos do 6º ano da Escola Estadual Antônio Dias Pascoal, lá de Tambaú. Tambaú, terra da minha avó, Tambaú. Legal. Tambaú. Não conheço. E também, o último aí, abraço, né? Deixa eu ver aqui, para os alunos da Padre Donizete Tavares, também de Tambaú. Abração para vocês. Isso aí, gente. Sintam-se todos abraçados. Está aí representando, é claro, a rede como um todo. Nós também, eu e o professor Elane, fazemos parte da rede, tá bom? E aí, se você pode e deve avaliar a nossa aula. Aí você entra por esse QR Code aí, ou então pelo link, e diz o que você gostou, o que não gostou, dá a sua opinião, sua sugestão. A gente vai ficando por aqui.